Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos para mais um vídeo. E como vocês puderam ver no vídeo de exemplo aí, o que foi apresentado é essa questão que muitas até mesmo têm uma certa consciência, né? De que o que elas falam não necessariamente é o que elas de fato desejam, né? Então aqui nesse exemplo, para quem não conseguiu ler, né? Na primeira imagem a moça tá toda plena ali falando, né? Ah, eu só queria um menino sensível, carinhoso, romântico. E aí o cara aparece, né? E elas têm uma expectativa justamente muito diferente. Por quê? Porque toda essa visão que é apresentada, né? Que elas gostam de falar que elas gostam mesmo, que é o que elas querem, não sei o quê. No fim, elas não sabem o que de fato elas desejam, do que elas apreciam no masculino. Então, alguns caras até falam um pouco de que é um coping, não sei o que e tal, mas não é coping. A gente falar que existe sim a figura dos polos feminino e masculino, e o cara que não conseguir se imprimir muito nesse aspecto, para que ele possa ser muito, muito feminino, ele vai precisar ser muito, muito, muito bonito para conseguir ter algum tipo de acesso ali, tá? A real é essa. O cara que é um mediano, se ele, além de mediano, tiver comportamentos e situações que o coloquem num polo feminino, esse cara tá realmente sem acesso, tá bom? Então, a Black fala muito desse sentido, de que, inclusive, ela apresenta algumas figuras bem andrógenas, né? Caras que tem ali um visual. A gente pode pensar aqui no Brasil como um Vitão da vida, um filho lá do Leonardo, que eu esqueci o nome dele agora. Enfim, esses caras, a vantagem é que, além do fator social envolvido, né? Muitos deles entregam um aspecto visual interessante para elas, tá? Então é um conjunto. Eu também posso apresentar para vocês um nome que aí sim é um nome bem arrebatador mesmo, que é o Harry Styles, né? Que é o cara ali super destacado e não sei o quê. E ele pinta a unha, tem todo um visual, põe umas roupas ali, né? Deve usar calças femininas e não sei o que e tal. Mas mesmo assim ele tem destaque, por quê? Porque ele é visualmente interessante. E aí elas... quando o cara é o Shed, né? Vamos dizer assim, né? Quando o cara ele tem a apresentação... Nesse caso seria um Pretty Boys, né? Quando o cara ele tem ali o aspecto da beleza, elas ignoram muito de outros aspectos. Agora, do contrário, para a maioria de nós, se nós apontarmos para esse direcionamento, a tendência é fracasso ainda maior. E a real é que elas sim, elas em algum nível, elas vão olhar para uma figura mais masculina, mais posturada, mais, né, bem posicionada e vão ter um interesse maior. E por consequência, quando elas olham para esse cara sensível, romântico, o cara que muitos dos miqueinhas, né, olham o que elas estão falando e anotam, né? Deixa eu anotar aqui. Nossa, ela gosta do cara sensível, ela gosta do cara romântico, ela gosta disso, 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 disso. Ele vai anotando, né? E aí ele vai lá e coloca na prática o que elas falam. E ele não tem resultado. Ele não tem resultado por quê? Porque na real, né? Você não pode analisar o que elas estão falando, mas sim o que elas estão fazendo. Essa frase, né? Essa regra, né? É uma regra de ouro, realmente. E é uma regra que liga você a um conhecimento muito mais amplo e mais profundo até sobre si. Porque a real é que não é simplesmente você emular uma figura mais masculina, mas você compreender os seus aspectos e, baseado na sua personalidade, imprimir o máximo do seu masculino, tá? Cada homem tem a sua individualidade, cada homem tem o seu perfil, né? Então vão ter caras que muitas das vezes vão até ser um pouquinho mais ligados a aspectos românticos e tal, mas se ele for um romântico masculinizado, vamos dizer, um cara que realmente tá num polo masculino, ele vai performar um pouco melhor, vai sim ter ali mais acessos, mais opções e por aí vai. Agora, a real é que, assim, na prática, na maior parte delas, enxerga assim, até mesmo um cara que é educado, um cara que é gentil, elas vão enxergar nesse aspecto aí, o Yag da coisa, né? Porque já aconteceu comigo uma vez, né? No trabalho, pra você ter uma ideia, olha que coisa absurda, né? Eu sou um cara, né, que quando eu tô atendendo um cliente ou alguma coisa assim, né? Eu tento o máximo possível apresentar ali um lado meu bem bacana, sorriso, ser um cara gentil, sociável, agradável e tal, né? E aí eu tava atendendo uma moça, só que essa moça era conhecida, né, de uma pessoa que trabalhava comigo e tal. Eu atendi ela super bem, fui super educado, gentil e tal. Depois, mais tarde, a minha amiga, que era amiga dessa moça, falou que ela tinha questionado se de repente eu não gostava da fruta, simplesmente porque eu fui educado. Ó, pra você ter uma ideia do quanto que às vezes o feminino ele tem um estereótipo bem trabalhado na cabeça de como um homem é. Isso faz tempo, tá? Faz bastante tempo. Mas de como o homem deve ser, de como o homem deve comportar. E se ele foge da regra, se ele foge do estereótipo, elas sim, elas vão julgar. O feminino ele tem um poder de julgamento
muito alto, muito alto. E elas julgam aparência, julgam comportamento. Elas estão sempre ali selecionando, porque é o trabalho delas na natureza. Então, elas sempre olham tudo, tudo que você possa imaginar, inclusive detalhes, tá? Alguns homens não prestam atenção em detalhes que o feminino presta. Às vezes às vezes você tá ali se arrumando pra sair e tal. Se você não prestar atenção, às vezes, se o seu tênis tá limpo, se você tá bem alinhado, olha, pode acontecer dela enxergar em algum nível alguma dificuldade. Pode não necessariamente isso, tá? Eu tô dando um exemplo só para você ver o quanto que elas olham detalhes, tá? É só isso que eu tô querendo dizer, tá? Não tô dizendo se isso vai ser bom pra você ou não, tá? Mas nesses aspectos, então, elas olham várias coisas e chegam a várias conclusões. E é por isso que eu sempre filo e falo pra vocês, assim, que o ideal é que vocês saibam compreender qual a visão do feminino sobre vocês, pra daí sim, baseado nessa visão, vocês criarem a melhor estratégia pra explorar, tá? Então o cara que é visto geralmente como um cara mais pra namorar, um cara mais romântico, um cara mais isso, se ele souber explorar esse aspecto num sentido interessante, ele vai ter mais sucesso. Assim como um cara que ele imagina que é visto como mais brucutu, mais não sei o quê, se ele souber explorar bem essa característica, ele também vai ter mais sucesso e assim por diante, tá bom? Então analisem, saibam analisar o seu posicionamento no mercado e não simplesmente se joguem aí como se eu tenho que emular o mesmo comportamento do cara que tá tendo mais destaque, porque se eu fizer igual ele, vai dar certo. Não, muitas das vezes vai dar errado. Se você não tem o mesmo visual, o mesmo aspecto, as mesmas condições que aquele cara, a tendência é que pra você vai dar errado, porque você vai estar fingindo alguém que você não é, tá? E eu digo isso, fingir quem você não é, não pra você ser você mesmo, tá? Ser você mesmo também não funciona. O que funciona é saber trabalhar melhor qual a máscara que encaixa no seu rosto. Olha, essa frase eu gostei. Qual máscara encaixa no seu rosto, tá? Qual a melhor máscara para você usar? Isso é a resposta. Essa é a chave, tá? Dentro das relações aí entre pessoas e também entre mulheres, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Se você quiser aí dar um apoio ao canal, clica no link da descrição ou então se torne um membro por aqui, tá bom? E clica no like. Então, se você de repente quer dar esse apoio gratuito, deixa o like ajuda bastante no compartilhamento aqui do conteúdo, tá bom? Tamo junto então, cowboys, e até a próxima.